acompanha agora uma entrevista que o Rafael Paes fez com o secretário de Turismo do Paraná, Paranhos. Veja aí. Olá, você que está acompanhando o programa Voz do Litoral. Hoje, agora, o assunto é o desenvolvimento do turismo aqui no estado. E para isso, eu vim até a Secretaria de Estado do Turismo e quero agradecer desde já ao secretário Leonardo Paranhos, que nos recebe aqui em seu gabinete, para que a gente possa falar a quantas anda essa área aqui no nosso estado. Secretário, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Rafael. Uma alegria receber aqui na Secretaria, você que tem um programa extremamente importante no litoral, mas que fala para o Paraná, para o Brasil. Então, é uma alegria recebê-lo aqui. Falar do nosso produto turístico. Secretário, a gente sabe que o Paraná ele é um estado com muita aptidão na área do turismo. Aí, se a gente for falar de norte, sul, de leste a oeste, a gente tem um ponto turístico que ou já é explorado ou ainda pode ser explorado mais do que já é. Eu gostaria de saber como é que a Secretaria vem trabalhando. O senhor falou para mim aqui sobre um projeto, né, que é o consolidar o turismo regional em 18 áreas aqui do estado. O que seria isso exatamente? Exatamente isso, Rafael. É bom a gente lembrar que nós sempre tivemos uma referência. Nós temos talvez o segundo maior ponto de visitação do mundo, que é Itaipu. Os turistas que vêm para o Brasil está programado visitar as cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu. Então, isso é um ativo muito importante, porque ele é um case de atração. A cidade de Curitiba é conhecida no Brasil e fora do Brasil como uma cidade sustentável, né? uma cidade com segurança, isso também atrai. Então, qual que é o nosso desafio? É a consolidação do turismo regional. Por isso que nós estamos implantando 18 territórios turísticos do Paraná. A frase é exatamente essa, território turismo do Paraná, 18 territórios, um só destino, o Paraná. Que é exatamente para fomentar o turismo regional. Nós, durante 2 últimos anos, estamos já em primeiro lugar como o estado que mais cresceu no número de visitantes. Então, isso devido a ações que o governador Ratinho implantou. Na verdade, criou uma Secretaria de Turismo, criou 3 leis principais, que é o Mais Viagem, o Mais Eventos e o Mais Infraestrutura, né? Colocou orçamento e tem feito ações dentro do Paraná, fora do Paraná, no Brasil inteiro, e inclusive fora do Brasil, em estados que nós achamos que são estratégicos para o nosso turismo. Essas 3 leis que o senhor falou que foram implementadas junto ao governo do estado, mais viagens, mais eventos e mais infra, é justamente para que você possa tornar pontos turísticos que já existem mais estruturados, de repente, para trazer esse turista. E essa desviagem, a parte da lei das viagens é mais para você poder integrar esses pontos turísticos da cidade? Isso faz parte de um processo de consolidação do que nós chamamos de turismo interno. Porque o Mais Viagem, o que é isso? A gente faz um convênio com as prefeituras do Paraná para que eles fomentem que a sua população, claro, principalmente a mais vulnerável, aquela que talvez nunca foi visitar a cidade de Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas, às vezes paranaense, mas não conhece a nossa capital, ou qualquer outro ponto turístico dentro do estado do Paraná. Então, é um programa que atende à circulação e o fomento dentro do estado. Mais Viagem. O Mais Eventos é um outro programa que também consolida o turismo interno. São as festas tradicionais. Tivemos agora, há poucos dias atrás, em Cascavel, o maior churrasco, que é a Festa do Trabalhador. Passou mais de 25 mil pessoas. O que a gente quer com isso? Fazer com que essas festas sejam verdadeiros atrativos turísticos. Circulação regional, a festa da leitoa, né? Todos os municípios nas suas comemorações. Caranguejo no litoral, por exemplo. Isso, exatamente. Né? As festas tradicionais, os aniversários dos municípios, né? O Natal programado nessas cidades. Então, tudo isso, evidentemente, dentro de critérios que a lei estabelece, é possível fazer um convênio e motivar. E o último é o Mais Infraestrutura. Eu gosto muito desse programa. Porque esse, Rafael, é a consolidação definitiva da mobilidade, da infraestrutura. Por exemplo, o município tem uma cachoeira linda, maravilhosa, mas tem dificuldade do acesso. A estrada que leva até a cachoeira, às vezes não é transitável. O que a gente faz? A gente vai lá, certifica essa estrada como de interesse turístico
e aí a gente consegue fazer um convênio e ajudar na consolidação. Às vezes um morro, que é um morro tido como dentro do turismo religioso, que é uma trilha, os caminhos dos peregrinos, o caminho das pessoas de fé, tudo isso faz parte da infraestrutura. Como também, por exemplo, a questão náutica. Se você pegar o noroeste do estado, Porto Rico, Paranavaí, aquela região toda, tem rios, o Rio Vai, Rio Paranapanema, tudo isso torna-se uma infraestrutura náutica de turismo. Mas alguém que tem um barco de pesca ou uma lancha, como é que ele acessa esse rio? Não tem rampa. Então, o Mais Infra consolida isso e essas 3 leis estão mudando a característica do nosso estado. Que interessante. Falando sobre isso, sobre mudanças, inclusive de pontos turísticos extremamente conhecidos daqui do nosso estado, como a Ilha do Mel, que fica no nosso litoral, recentemente os deputados aprovaram, né, o marco regulatório da ilha e que vai transformar aquele espaço, né, secretário? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que representa essa ação lá na Ilha do Mel. É bom a gente lembrar, Rafael, que a Ilha do Mel é um presente que Deus nos deu. Não há essas unidades ambientais em qualquer lugar. Ela é uma referência no mundo, a Ilha do Mel, uma unidade de conservação ambiental. E, claro, ela tem que ser uma unidade de turismo também. Tem uma frase muito importante que eu falo sempre que diz assim: alguns países e governos transformam uma tragédia, como é que chama aqueles prédios lá, o Trade Center, que foi uma tragédia e virou um dos pontos mais visitados do mundo depois da tragédia. Então, tem alguns governos que transformam tragédias em ponto turístico. Tem alguns governos que transformam pontos turísticos em tragédia. O que é isso? Quando você deixa abandonado, quando você não tem segurança, aquele ponto turístico acaba sendo uma tragédia. A Ilha do Mel, ela precisava, e a gente vem trabalhando nisso há tempo, o governo, no sentido de consolidar, dar proteção a ela. Quando a gente fala em UNADIM, que na verdade é uma unidade, é a união de pessoas que vai cuidar da Ilha do Mel, com regras, com regulamento, sempre protegendo a ilha e possibilitando o turismo com segurança. Infraestrutura, acessibilidade, mobilidade, oferta de gastronomia. Então, tudo isso, esse conjunto de pessoas, esse comitê que foi oficialmente instituído, passa agora a governar os interesses dessa ilha. Teve algumas pessoas que pensaram, mas a Ilha do Mel está sendo terceirizada. Nada a ver. É um comitê gestor administrativo da Ilha do Mel. Resumindo, é um cuidado maior com esse bem natural que a gente tem no estado. Sim. Para nós preservarmos, por exemplo, você tem que ter quantidade de pessoas que podem acessar diariamente. Nós temos os moradores da ilha, então, e o patrimônio ambiental e turístico que ele é. Se você deixar solto, qualquer pessoa de qualquer forma pode acessar, evidentemente que nós teremos prejuízo. Então lá vai ter segurança, monitoramento, câmera, porque assim, eu vou com a minha família, meus filhos, minha esposa na Ilha do Mel. Será que eu não vou ser assaltado? Será que... Então, as pessoas precisam acessar a ilha com total segurança. Será que eu tenho que levar comida? Será que lá tem comida? Eu posso comer? Então, você entendeu? Tudo isso, essa unidade de pessoas, que é esse comitê, vai administrar a Ilha do Mel, essa unidade maravilhosa. Bom, foi falado já também com relação ao acesso à ilha de ser cobrado um ingresso, está dentro desse marco regulatório. A gente já tem previsão disso ou não? Quando deve acontecer? Agora começam as reuniões de trabalho e o plano de trabalho, né? Essa cobrança, ela é quase que simbólica. Sim. Se você acessar hoje no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu, qualquer por exemplo, qualquer espaço tem uma taxa. Essa taxa é para ganhar dinheiro? Não, é para filtrar. E claro, essa receita, ela necessariamente ela tem que ser revertida em ações, porque não é uma empresa, é exatamente um comitê para que esse dinheiro que arrecade possa cuidar da zeladoria, da limpeza, né, de toda aquela infraestrutura que precisa. Então o comitê vai instituir a partir de agora, já que ele foi oficializado, quando que começa a cobrar e quando que começa as ações de infraestrutura. Secretário, só para a gente fechar, estamos a cerca de 8 meses de mais um verão maior.
E a gente vê essa ação do governo do estado crescendo cada vez mais, seja por meio dos shows, por meio das atividades que desenvolve não só na areia, mas nos pontos turísticos, também não só do litoral, mas de todo o estado, né? Para fomentar essa época do verão, que é tão importante para a economia do estado. A gente já está planejando o próximo, em como é que nós estamos com relação a isso? É um grande evento, não é nem um evento, né? É um programa de verão. É bom a gente fazer uma reflexão, Rafael, que para chegar nesse ponto, nós estamos falando aqui dos eventos, do show, da programação do verão maior. A gente volta um pouquinho ali atrás, há alguns anos atrás, as pessoas quase que não queriam ir para o litoral. Nós temos hoje calçadão, ciclovia, mobilidade, segurança, saneamento, tudo isso que foi investido. Agora já estamos falando então na programação de shows. E claro, nós teremos inclusive agora na segunda quinzena de maio, Rafael, o comitê liderado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura e depois um processo com todas as secretarias, segurança, tudo isso, educação, todo mundo vai para o litoral para fazer essa programação. Agora na segunda quinzena, no início da segunda quinzena, a gente se reúne, liderado pelo secretário Hélio, que é o secretário de esporte, para que a gente possa então programar quem que a gente vai trazer, quais são as opções de show, os nossos parceiros, patrocínios e todas as ações que nós teremos lá. De fato, o senhor falou aí sobre infraestrutura, agora há pouco falamos também, e o litoral hoje tem uma nova cara, né? Com todas essas obras que estão acontecendo, vou citar só o exemplo da ponte que liga Guaratuba a Matinhos. Você lembra que esse é um sonho de muitos anos, né? Ela vai estar pronta aí no início do ano que vem, é uma ponte enorme, está com 50% concluído e graças a Deus está indo muito bem. Isso vai mudar também a história do nosso litoral. E aí, você que é do litoral sabe disso, nós temos momentos muito especiais, que é o verão, né? A gente lembra litoral, praia, sol, movimentação. Mas e o inverno? O inverno também a gente tem preocupação com o litoral, tanto é que lançamos lá em Matinhos o circuito gastronômico, né? Se as pessoas não vão para a areia no inverno, podem ir para uma agenda cultural, uma agenda gastronômica, é muito agradável. Nós temos belíssimos restaurantes naquela região, então a gente também trabalha isso através de uma parceria com a Abracel, os empresários, para que possa fomentar o turismo também no período de inverno no litoral. Maravilha. Secretário, quero agradecer mais uma vez por nos receber aqui e desejar bom trabalho, boa sorte durante todo esse ano, que ainda está no começo, né? Caminhando para o meio aí já, de muitos eventos, muitos planejamentos para que a gente possa fomentar cada vez mais a nossa área do turismo. Que bom, você está me dando aqui a oportunidade de falar disso. Lembrando que o turismo, nós mesmos como consumidores, a gente se programa. Eu vou viajar quando? Isso. Não é assim, né? Pega o carro e sai andando. Então, você dá a oportunidade da gente falar dessa programação. Por isso que já vamos nos reunir em maio para tratar de algo que vai acontecer lá no verão. Maravilha. Obrigado. Secretário, mais uma vez, obrigado então por nos receber aqui.